Olá, Cristiane. Seja muito bem-vinda no Me Conte a Sua História com terapia, vinho e prosa. Por falar em vinho, eu acho que a gente pode já começar brindando, Vamos lá, que isso é muito bom. porque esse momento com esse vinho, Lonas Del Marques, eu acho, Isso. que é do Cicinho e da Do Isabela. Cicim da Isa, Vamos o olhar, Aspen Winehouse. porque essa história merece um bom vinho. Um bom vinho. Um brinde a todos que estão iniciando esse nosso podcast. Cris, eu vou te chamar de Cris, né? Nós temos Cristiane não, porque nós temos uma intimidade muito grande para Cristiane. Então eu vou te chamar de Cris, que é como eu te vejo, é como eu te percebo, né? Nós temos uma longa história juntas e essa história tem um que eu posso chamar de recorte, que todas as histórias, por mais longas que seja, tem algum momento em que você olha, né, para trás hoje e pensa como que nós passamos por isso. Então, eu queria que você começasse se apresentando, principalmente quando que você decidiu ser mãe do Miguel, porque essa é a nossa história. Miguel é nosso milagre, né? É o nosso momento. E eu queria muito que você começasse pela decisão de ser mãe. Lili, vou te chamar de Lili, porque eu sempre te chamo de Lili também. A Liliane é a minha terapeuta, mas aqui é minha amiga, a Lili. E você, muito mais profundo do que minha terapeuta, é uma amiga que nessa história que vamos contar e que você fala muito bem, nosso milagre, nosso Miguel, você está muito profundo nessas águas, né? Porque é um oceano, essa nossa história. Porque não é uma história minha, não é uma história do Douglas, não é uma história do Miguel. É uma história que várias pessoas fazem parte. Então, Miguel veio de várias tentativas, né? Onde não imaginávamos, Douglas e eu, sermos pais. Até não tínhamos planos, até que veio a vontade de ser pais e, mediante a várias tentativas, partimos para fertilização. E, mediante essa fertilização, recebemos alguns nãos de médicos que, enfim, nos deixaram bastante tristes e uma tentativa de muita fé, de muita esperança, deu certo. E nessa tentativa, na verdade, não veio só o Miguel, né? Veio o Miguel e veio o Gabriel. E foi uma gestação, assim, bastante tumultuada. Mas essa vontade de ser mãe, essa vontade do Miguel veio disso, né? Dessa tentativa, dessa vontade a partir de uma fertilização. Então, às vezes, muita gente uma fertilização, enfim. Foi a nossa história. Começou de uma maneira diferente, mas sendo nossa, ela é diferente do início até, eu acho que sempre. Pois é, Cris. Todo mundo, né, se prepara numa perspectiva de ser um ser desejante dessa ideia de uma normalidade. Né? Mas nenhuma gravidez, no meu ponto de vista, principalmente como psicóloga, né, a gente poderia entender isso, embora seja uma coisa totalmente natural, né? Eu não sei se é normal, como algumas pessoas pensam. Então, veio Miguel, veio Gabriel, e ali já começou as questões, vamos dizer, da vida. Né? Um já teve que deixar de existir, de certa forma, você me corrija, para que o outro sobrevivesse. Foi. Então, Gabriel teve que partir.
Eu só te interrompi um pouquinho. Esse já foi o primeiro luto? Com certeza, Lili. E aí, o que acontece? Voltando só um pouquinho, quando você faz uma fertilização, você já sabe, né? Quando foi que aconteceu a fecundação? 22 de fevereiro de 2020. E foi muito engraçado, que eu até comentei com você, eu falei, não, que ótimo. Passou zika, passou chikungunya, estamos livres de qualquer coisa. Passa uma semana, tudo se fecha porque veio pandemia. Aquela interrogação, e agora? O que vai ser? Os comércios fecharam, clínicas fecharam, terapia, a gente não se encontrou mais. Não. Começou tudo online. Tudo muito duvidoso, né? E eu, ali grávida, como queria ser ultrassons, exames, porque estava tudo fechado. Ok. E aí veio a questão, ficar em casa, medicamentos, a questão da minha idade também, né? Uma mãe, após os 35 anos, também contava. E passou um tempo, eu costumo falar muito, Lili, eu não gosto da palavra perdi, né? O Gabriel. Porque eu não perdi o Gabriel, eu devolvi o Gabriel para Nossa Senhora, né? O Gabriel e o Miguel não são meus filhos, são filhos de Deus e Nossa Senhora. Então eu devolvi eles para Nossa Senhora. Só que eu sou de carne, osso, sangue, e a gente quer o tocar, o cheiro. Então, com certeza, aquilo foi um primeiro luto. E foi um luto muito forte para mim, porque o Gabriel, ele foi para deixar o Miguel ficar. Isso é muito muito forte. Muito forte. E aí aquilo, aquele luto foi muito profundo, né? No sentido assim, agora o Miguel vai ficar, o Miguel vai voltar, né? Eu vou devolvê-lo também. Como que vai ser? E no meio daquilo tudo, um medo do que seria o Covid, do que estava passando, e várias dúvidas do que seria dali para frente. Quando você fala, será que o Miguel também vai partir? Você está falando das condições da vida quando a maternidade bate a porta de uma forma de consciente, de responsabilidade, onde você já não é mais por você somente, e você percebe que a sua vida depende, né? A sua vida depende para que a outra exista. Você já está falando dessa responsabilidade afetiva? Com certeza. É um serzinho ali dentro de você, e ao mesmo tempo você sabendo que tem um outro ser que já não tem vida mais, e que tem um outro que tem vida, e que depende da sua força, e que depende de você, e você amando, e que é responsabilidade demais, e que você já ama demais, já é um instinto maternal, né? E assim, você instintivamente vira uma leoa mesmo, no sentido de amor, de querer lutar, são sentimentos De entrega? De entrega. Eu te vi, né, nesse momento totalmente entregue. Acho que essa é uma expressão. E na maioria das vezes, na vida, Cristiane, desculpa te chamar de Cristiane, mas é porque é sério mesmo, eu percebo que estar entregue, né, nada mais é do que a gente se voltar para aquilo que nos compõe. De repente, eu te vi, né, completa, com uma carga muito pesada, né,
e de outro lado uma leveza muito grande, porque apesar de tudo havia uma possibilidade, né? Eu lembro de dizer para você, o Miguel está aí, né? É por ele agora. Enfim, acredito, e como você disse, a pandemia foi um fator crucial nessa gravidez, né? Porque ficou tudo muito difícil. E a partir daí você começou a ter uma gravidez que não foi tão simples, não foi tão fácil. Me fala um pouquinho, porque eu acho que todo mundo é grávido um pouquinho, sabe? É. A gente está sempre à espera de algo, e eu entendo que a gravidez, para além, né, de gerar, é você realmente trazer à consciência o que a gente chama de luz, né? Mas eu não conheço luz sem sombras. E eu sei que as suas sombras, né, nesse processo, foram muito, vamos dizer, a figura estava ficando pequenininha e a sombra estava ficando muito grande. Me conta desse processo, Exigiu Cris. muita luz ali, né? Muita luz. Muita luz. Você falou uma coisa muito certa agora. Foi muita sombra e exigiu muita luz. Foi um processo muito complicado, porque a partir do momento que nós devolvemos o Gabriel, começaram vários momentos assim, dos médicos falando, o Miguel não tá bem. Na verdade, assim, eu e Douglas sabíamos que era o Miguel, porque isso é uma outra história, que o Miguel... Não era Enfim, Miguel. que falaram que o Miguel era mulher, e aí ficou um tempo a Maria, e aí lá atrás eu já sentia que era homem, porque o Miguel escolheu o nome dele, mas isso é uma história longa também, que daria outro podcast, Por né? que não? Enfim, e aí os médicos falando, olha, ela não tá bem, não tá bem, não tá bem, e eu achando que eu não amava minha filha, que não tava bem, e eu comecei a ficar muito chorosa. Tem muita mulher que dá depressão pós-parto, eu falo que eu tive uma depressão transparto, né, porque era mulher e no meu coração eu não sentia que era mulher. Eu sentia que era homem, mas eu achava no fundo que eu não amava minha filha. E aí os médicos falando que não estava bem, que os exames não estavam bem, que não estava crescendo, não estava engordando e que nada estava legal. E aí no meio disso tudo nós optamos para ir para São Paulo, fazer ultrassons e buscar outras opiniões, e pandemia. Não tinha hotel, não tinha restaurantes, a gente teve que fazer lanches para comer dentro do carro na estrada, e aquela dúvida, será que pode andar de carro? Não pode? Até que uma médica em São Paulo falou, quem falou para vocês que é menina? Olha, nós fizemos ultrassom, enfim. Não, mas tá vendo aqui? Não é menina. E aí nós já gritamos na hora, é menino, é o Miguel. E parece que uma cortina se abriu, e foi quando as coisas aliviaram um pouco, porque começaram a encaixar. Mas mesmo assim as notícias não eram boas, porque de fato o Miguel, ele assim, ele não estava no peso para a idade gestacional, ele não estava no tamanho para a idade gestacional. Então, as notícias, eu sempre ficava naquela, ai, podia tanto ser notícias boas nesse próximo ultrassom, mas para mim, o ultrassom era sempre assim, eu fazia ultrassom 2 vezes por semana. E cada ultrassom era assim, era não dormir à noite pensando qual a má notícia viria, porque nunca era uma notícia boa. Isso me fez lembrar uma fala de que tem coisas que é melhor não ver. Literalmente. E tem coisas que é melhor não ver. É. E você continuou se vendo naquela situação. Qual que era o fator emocional, Cris? Não, assim, Lili, engraçado é que
quanto mais a gente tem que lidar com os medos, mais o medo, ele vem de frente, bater de frente com a gente. Quanto mais eu falar, assim, pensava, podia pular essa semana o ultrassom, e mais fácil, não, agora nós vamos ter que fazer ultrassom 3 vezes na semana. E aquilo, meu coração disparava mais e... Nossa, como você trabalhou naquela época? Pensando aqui. Eu não trabalhei, Cris, eu só estive com você. Nossa, e como você esteve, né? Como? Nossa. Mas assim, você me perguntando, meu emocional é... Em frangalhos, né, Em Cris? frangalhos. Porque as pessoas acham que uma saúde emocional é a ausência de todos esses conflitos. Que saúde emocional é você não ter que lidar com os medos. Que saúde emocional é você não sofrer. Que saúde emocional é algo que você simplesmente recebe e fica no estado de graça. E aí, naquela pergunta que você me fez anteriormente, a minha preocupação não era comigo. Não era comigo. Era com ele. Então eu ficava com a mão na minha barriga pensando, meu Deus, que ele esteja bem. Porque era confiar em Deus. Como que eu ia saber se ele estava bem ou não? Se eu não tinha um ultrassom 24 horas, se eu não podia ver o batimento cardíaco dele ali. Então era, sabe, era deitar e pensar que ele esteja bem. Porque todas as vezes que fazia ultrassom, não tá bem. E como eu já tinha devolvido o Gabriel, então a notícia que esperava era: o Miguel se foi. O Miguel se foi. O Miguel se foi. Então, assim, não era comigo, sabe? Não era comigo. Mas você era consegue com perceber ele. que esse, por vezes, é um erro nosso? Porque, por primeiro, Cris, eu acho que isso você nunca deve ter escutado, porque você nunca quis, né? E eu entendo, do lado de cá, né? Infelizmente, a gente às vezes está aqui no alto da nossa poltrona, né? Achando que está mostrando um caminho. E nem sempre isso é possível, porque não existiria Miguel sem você. Eu queria que você cuidasse de você. E isso já não estava mais sendo possível. Não. Então, as mães, no geral, têm muito essa perspectiva. E cada vez mais, Cris, e é meu filho, né? Você ouve por vezes deixa meu filho, me leva. Mas deixa meu filho sem mãe. É um conjunto, entende, de uma responsabilidade. E é muita prepotência da nossa parte, né? Você adora falar isso comigo. Adoro ser muito prepotente da nossa parte, porque assim, filho tem que voar, filho tem que, né? Se eu morrer... outro dia eu tava escutando, eu sou muito, né, auditiva, e aí eu tava escutando um padre Marcos falar, e qual o seu grande medo? Aí uma mãe falando assim, de morrer e deixar meus filhos. Ele falando, de ser burra, seu filho vai sobreviver, se você morrer amanhã ele já tá comendo, ele já tá se virando. E fato é, a gente tem que parar com essa prepotência, mas... não é bem assim. É um sentimento, é o instinto. Porque nós ainda vamos aprofundar nessa história, que aí eu ainda vou falar mais um pouquinho disso lá no parto, minutos antes do parto do Miguel, sabe? Então vamos lá, Cris. Miguel, assim, sendo Miguel, né, resolveu que iria chegar com quantas semanas? Com 29, ou seja, 6 meses. Com 6 meses. Só que 6 meses, só que o tamanho e o peso dele é de um bebê de 24 semanas, ou seja, 5 meses. Ou seja, o milagre começa ou continua aí. Porque assim, foi muita mão de Deus o tempo todo, né, Lili? Assim, é estranho te contar a história porque você sabe de cada detalhe, Eu não sei né? de nada, Cris.
as coisas foram piorando. Eu fiquei muito, muito, muito inchada. A minha pressão, né, 18/15. Quando a minha pressão estava boa, ela estava a 14/10, 14/9. Então a gente comemorava, e é uma pressão muito alta. E aí um dia, fazendo uma das consultas com o médico, eu e Douglas, a gente passou assim por ele, e eu falei: eu tô com uma dúvida. Aí a gente tinha conversado, e aí eu passei para trocar de roupa, para ele fazer a ausculta, né? E aí eu falei: eu tô com uma dúvida. O meu xixi tá muito amarelo. E aí eu falei: é normal? Ele falou assim: é normal, porque você tá tomando muitos medicamentos e é normal seu xixi ficar amarelo. O que a gente não quer é que seu xixi dê bolinhas. Bolinhas. Eu falei: não, meu xixi não tem bolinhas, não. Isso foi numa quarta-feira. Olha o detalhe que é a vida. A vida é um detalhe. Não dá nem pra falar. Ok. Fomos, fizemos exames na quarta-feira. Quando foi... E outra coisa também, Lili, que eu não podia ver era aparelho de aferir pressão, assim. Que aquilo me matava. E aí eu tinha que aferir minha pressão a cada 2 horas. Então, onde vinha o medo? Deu 2 horas, aferir pressão. 2 horas, aferir pressão. E aí, ok. Aí no domingo, passou quarta, no domingo que veio, nós fomos para a fazenda dos meus pais e comi muita carne ali, tomei muita água com gás e tal. Quando foi na segunda de manhã, eu fui fazer xixi e aí meu xixi deu bolinha. Pouca, mas deu. Eu olhei aquilo, falei: será que isso aqui é considerável? Fiquei meio na dúvida. Pensei se eu falaria ou não com o médico. Resolvi falar. Mandei mensagem para ele e falei: olha, hoje eu fiz xixi e deu umas bolinhas pouquinhas. Ele falou assim: olha, então nós vamos fazer o seguinte. Me pediu um monte de exames, né? Sangue. Você já vai coletar a urina 24 horas e vai fazer um ultrassom. Ok. Não dava para fazer aqueles exames naquele dia, porque eu já tinha feito a primeira urina do dia. Liguei para o médico que ia fazer ultrassom, ele só tinha vaga na quarta-feira. Ok. E aí, fiz a urina 24 horas a partir de terça-feira de manhã. Então, eu fiz terça, quarta e os exames sairiam na quarta-feira à tarde. Fiz ultrassom na quarta-feira, 11 horas da manhã, e aí o médico que fez o ultrassom já falou assim: olha, não tá nada bom. Do último ultrassom até hoje ele não cresceu. Antes a oxigenação estava boa, agora já não tá tão boa. E nós vamos ter que fazer ultrassom agora a cada 48 horas. E você nem movimente. E eu morava num apartamento que não tinha elevador, que era só escada. Então, me subiram já de cadeirinha. Ok, quarta-feira à noite, aí eu liguei pro obstetra e falei: olha, aconteceu isso. Aí ele já falou assim: você já vai fazer a primeira injeção de corticoide. Que aí depois eu fui saber que era para maturação do pulmão do bebê mais rápido, que é o último órgão a ser maturado, né? E ok. Fui, não tinha farmácia nenhuma, tive que ir pro hospital, fiz no hospital. Quando foi quarta-feira, era umas 6 horas da tarde, saiu o resultado do exame de proteína. O que era para dar 25, deu 12.000. Ou seja, eu estava com uma pré-eclâmpsia já para uma síndrome de Rett.
Liguei pro obstetra e falei, olha, deu esse resultado. Ele falou assim, Cristiane, então amanhã você vai internar às 7 horas da manhã e vamos organizar. Eu acho que o Miguel vai nascer mais rápido do que a gente imaginava, porque agora você tá com uma eclâmpsia aí. Aí eu fui lembrar que eu não tinha nenhuma foto grávida. Nenhuma. E eu falei, meu Deus, eu preciso tirar uma foto grávida, senão meu filho vai achar que eu não sou mãe dele futuramente. Como é que vai ser na escola quando pedirem foto grávida? Fui pro banheiro, levantei, eu tava de pijama, porque eu só ficava em casa, levantei a blusa do pijama e tirei uma Ficou uma foto, selfie. fiz uma selfie, inchada, um horror. E, ok. Só que eu não imaginava o que fosse acontecer. Fui pro hospital com um pijama, um chinelo e fui. Cris, hoje você percebe o quanto não querer ver é sério. É muito sério. É muito sério. Mas a gente não muda. A gente precisa, por vezes, né, dessa, vamos dizer assim, dessa negação para sobreviver. Porque daí você foi direto para BH, de helicóptero, Avião. de avião, né, devido à gravidade. E era tão assim que a gente falou assim, então o médico falou assim, eu vou transferir vocês. E eu achei que era transferir de hospital. Ele falou assim, não, tô transferindo para Belo Horizonte. E aí a gente ainda foi tão fundo, falou, então tá, nós vamos abastecer o carro. Eu falei, não dá para ir nem de ambulância. Já solicitei o UTI aéreo. Ou seja, aquela foto que eu recebi, que é você dentro do avião, era uma Cris já apática. E aí você chegou em BH. Foi em BH. E aí, resume isso, se é que é possível, né? Como se a gente pudesse resumir. Porque senão nós vamos ficar 2 dias de podcast exatamente. aqui. Não tem jeito. Resume isso como se a gente pudesse resumir a vida. Na verdade né? O que aconteceu? Enfim, fomos para Belo Horizonte. O caso era tão grave que o Vila da Serra, que é o hospital, nos aceitou sem ter vaga. Em plena pandemia. Em plena pandemia. Chegamos em Belo Horizonte, ficamos no pronto-socorro. Gustavo nos aceitou. Vem pra cá que daqui a gente dá um jeito. Chegamos de quinta para sexta de madrugada. E aí ficaram me dando medicamentos muito fortes durante o dia para ver se controlava a minha pressão. De verdade, eu não lembro que medicamentos eram esses. Eu sei que, assim, meu corpo pegava fogo. Eu brincava com o Douglas, eu falava assim, eu acho que é a mesma sensação de um frango entrando no forno para ser assado. E aquilo pegava fogo. E aí, quando deu mais ou menos 3 horas da tarde, eu não tinha levantado ainda da maca. Do mesmo jeito que eu cheguei no aeroporto, eu fiquei sem movimentar. Eu falei assim, eu preciso ir no banheiro. Eu preciso ir no banheiro. E aí, o Gustavo me deixou ir no banheiro. Eu cheguei no banheiro, e aí quando eu cheguei no banheiro, eu me vi no espelho, eu vi a morte. Eu vi a morte. E aí eu vou morrer. Eu vou morrer. Aí nessa hora eu voltei, aí muito gelada, e o Douglas falou assim, tá tudo bem, feito, tá tudo bem. Nessa hora eles tinham conseguido uma vaga pra gente no quarto, né? E aí ficou eu e o Douglas sozinho, e eu virei e falei assim, eu preciso ter uma conversa muito séria com você. Eu vou morrer. Ele não fala isso, Cris, eu falei assim, a gente precisa conversar. Eu falei, eu vou morrer. E aí, isso, isso e isso. Conta com a ajuda da minha mãe, do Carlos Daniel, para cuidar do Miguel. O Miguel, ele vai sobreviver. Eu sei que ele vai sobreviver. Então, assim, eu vou deixar... eu tinha pedido ele para comprar um pão de queijo para mim. E aí eu anotei no celular tudo que precisava, assim.
sabe? De organizar e tal. E aí eu falei assim, porque não dá. E eu falei assim, e esse parto, Douglas, precisa acontecer hoje. Não pode ser amanhã. Tem que ser hoje. Tem que ser hoje. Cris, calma e tal. E coitado, eu não faço nem ideia do que passou. O Douglas foi muito guerreiro, sabe? Enfim. E isso era 4 horas. Quando foi umas 5 horas, Gustavo chegou e falou assim, nós vamos descer pro bloco da obstetrícia, que a gente já vai deixar tudo preparado, porque sua pressão tá oscilando muito. Minha pressão ali tava chegando assim, 20, 18, 20, sabe? E aí esse medicamento que eles estavam tentando não tava surtindo mais efeito. Faltando lencinho, né, Cris? Não, mas tá ok. E aí o que acontece? Descemos lá pro bloco obstétrico e eles... Aí o Gustavo, olha, eu vou fazer mais 4 ciclos desse. Se não der certo, nós vamos ter que fazer seu parto. E aí nós vamos fazer, e foi fazendo. No último ciclo, deu certo. Minha pressão foi a 13/9. Ele, deu certo. E aí tava acabando o plantão dele. E aí, acabando o plantão, ele falou assim, Cris, deu certo, agora eu vou te deixar aqui. Vai dar tudo certo, nós vamos te devolver pro quarto. Tá bom. Só que eu sabia que ninguém ia me devolver pro quarto. Aí ele foi fazer a troca do plantão. Ele falou, olha, essa aqui é a doutora Beatriz, que vai ficar no meu lugar, e ela que vai cuidar de você agora. E aí veio Beatriz e falou, olha, essa é a doutora tal, e essa é a obstetra tal. Nós somos a equipe do plantão agora. E eu falei assim, muito prazer. E elas saíram, eu falei assim, Douglas, são elas que vão fazer nosso parto. Ele, não, Cris, sua pressão tá bem. Eu falei assim, esse parto tem que ser hoje. Senão não vai dar tempo. De repente, minha pressão, em 15 minutos, subiu, que aí a Beatriz veio e falou assim, Cristiane, nós vamos ter que fazer seu parto. Eu falei assim, nós estamos preparados. Porque se eu não tô aguentando esse fogo no meu corpo, o Miguel também não tá. Então eu tô preparada, faço o que tem que fazer. Aí ela falou, você sabe o que pode acontecer com você e com ele. Eu falei, sei, mas nós estamos preparados, vamos. E fomos. E aí... Nasceu Miguel. Nasce Miguel. Guerreiro. Miguel nasceu com quantos quilos? 830 gramas. Ou seja, era o Miguel na palma da mão. Miguel tinha esse tamanho. Exatamente, isso aqui. O quê? 15 centímetros? 30. 30 centímetros. Cris, a história A cara de mãe aqui, né? A história... 800 gramas. A história é linda e, assim, eu não sei nem como te mensurar. Eu sei que eu recebi uma foto com você segurando o Miguel, que eu sei que era, assim, isso já muito tempo depois, né? Quando o Miguel sobrevivia, assim como a gente, um dia por vez. Mas a luta do Miguel... Um dia não, Lili. 1 minuto por vez. 1 minuto por vez. Então, a gente... Eu tô me colocando nessa posição, mas tá só por intimidade. Mas era a perspectiva de a cada minuto, Miguel tá vivo? Miguel tá vivo? E uma cena que para mim é muito forte, e eu queria que você começasse daí. Ter o Miguel nos braços, isso eu nem vou dizer que você quase morreu, né? Não era uma premonição, mas entendo que foi um aviso, olha, né? Deus, né, tenha dito, escuta... Deus não me quis mesmo, fica aí. Se resolveu ser mãe do Miguel, vá aí, ser mãe do Miguel. De todas as formas que uma mãe é mãe. E uma cena que me marca muito é Miguel no seu colo. Isso você me diz que gasta horas para o Miguel poder estar no seu colo. Estou falando horas depois, e você vai me dizer depois de quanto tempo que você pegou o Miguel no colo. Quanto tempo foi? 7 dias. Depois de 7 dias, uma coisa de mais ou menos... Eu conheci o Miguel com 7 dias. Conheceu o Miguel.
com mais ou menos um gasto de 3 horas para Aí eu poder fui colocar ele. Aí eu fui pegar o Miguel no colo com 15 dias. Eu conheci o Miguel com 7 e peguei o Miguel no colo primeira vez com 15 dias. Toda vez que eu ia pegar o Miguel no colo, gastava 1 hora. 1 hora e pouquinho. Para colocar o Miguel no seu colo. Por conta da fiação, ele estava entubado. Então foram várias coisas. 2 me marcaram muito. Uma é, como que é para uma mãe estar com um filho nos braços e ele tem uma parada cardíaca? Nossa, você foi fundo agora, hein? Podemos? Nossa, peraí. Como que é ter uma mãe que perde o filho assim? Eu entendo se não houver respostas. Não, acho que não tem. Até hoje, Lili, 3 anos depois, não tem. Não, é surreal. Até hoje eu não consigo. É muito mão de Deus, sabe? Muito. Porque você sabia que seu filho estava indo. Mais de 20 vezes, né? Mais de 20 vezes. Mais de 20 vezes. O que é a fé de uma mãe? Porque eu não estou falando no aspecto religioso. Estou falando de quem dá Ai, agora a você vida. foi fundo. Mais de 20 vezes. É surreal. Porque vou começar um pouquinho antes. Porque foi um tapa na minha cara, na verdade. Que quando eu saí do UTI, quando eu saí do hospital, eu não acredito, assim, eu tentei ser forte, mas eu achava, a negação, eu achava que aquilo ia durar pouco tempo. Eu vou ficar aqui muito tempo. E aí, como eu te disse, eu levei uma mala com pijama e um chinelo. Ou seja, eu fui para Belo Horizonte. Deixei um consultório para trás, pacientes, pessoas que me esperavam. E aí, eu comecei a usar roupa emprestada, lavar calcinha e sutiã para usar no outro dia, porque eu falei, não, nós vamos sair rápido daqui, né? E eu não queria tomar banho, eu não queria lavar meu cabelo, eu, né, surrada de ver meu filho em uma incubadora, entubado, cheio de fios pelo corpo, roxeado. Eu tava gestando meu filho pela incubadora. Que é outra imagem que me marca muito você falar que foi vendo ele se formar. Muita gente fala assim, deve ter sido estranho ver a unha dele formar. A unha não. O que me marca é a orelha, né? A orelha dele sendo formado, ele sendo formado, né? Ali. E aí, eu ficava mais de 18 horas em cima da incubadora, rezando, 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 mas eu ia igual um lixo, sabe? Eu não queria comer, mas eu tinha condições de comer, eu tinha condições de dormir, eu tinha condições de tomar banho. E aí, eu usando roupa emprestada. E aí, um dia, eu com ele, porque lá é o método canguru. Então, o que que acontece? O bebê tá na incubadora. Para você pegar um bebê que tá no TI, que tá entubado, que tá passando antibióticos, porque tem muita infecção, precisa vir um médico, uma fisioterapeuta, uma enfermeira, uma técnica para poder transferir esse bebê para o colo da mãe. Então, por isso que demora tanto. Então, são muitos fios. Então, a poltrona é muito parecida com essa daqui. Então, eles vêm, passam, você senta, passa o fio aqui por trás, e aí desconecta nele, né? Tem que ser tudo muito rápido para colocar ele aqui e reconectar. E nada pode sair fora do lugar. E ok. E tem toda uma aparelhagem, né? Onde vê saturação, onde vê pressão e onde vê a questão de como que tá os batimentos cardíacos, tudo isso. E Miguel aqui, que ele era do tamanho da minha mão.
né? Foi Que é quando eu aquela recebi a foto que foto. você recebeu. E, de repente, e lá tem um salão muito grande. E são 24 leitos, que é dividido em A, B, C e D. O D são os mais graves, né? O Miguel era o D6, era o último. E eu ficou no D6 muito tempo. E aí, que era bem próxima, a cabine médica, assim, porque se precisasse de alguma urgência, estava mais próximo. E aí, a mãe de frente a mim começou a fazer isso daqui. Que era um olhar Um olhar assustador para você. para mim. E o monitor do Miguel começou a apitar. Apitar, apitar, apitar. E eu fiquei parada. Eu sabia que alguma coisa estava acontecendo, porque eu vi um monte de gente correndo e o médico falando alarme vermelho. E veio fisioterapeuta, enfermeiro, técnico, veio muita gente. E eu parada. E aí, ela falou assim, Cris, entrega o Miguel. E nisso, tiraram o Miguel. Quando eu vi Miguel, o Miguel tava roxo, sem respirar. E aí, eles já começaram a fazer as primeiras manobras de ressuscitação. E as manobras, imagina, um bebezinho ali. E aí, eles querendo me tirar, falou assim, Cris, você tá bem? Eu falei assim, tô bem. Então levanta que a gente precisa desse espaço, que precisavam tirar a poltrona de onde eu estava, né? E aí eu levantei, e aí a Carlinha, uma médica muito religiosa, me pegou assim e falou assim, vamos sair. Eu falei, eu não quero sair daqui. Ela falou assim, mas você tá bem? Eu falei, tô bem, eu vou ficar aqui. E aí eu vendo eles fazendo toda aquela manobra, e aí o Miguel foi voltando. Isso Foram 20 vezes. na minha presença, 20 vezes, assim. Comigo no colo, nem sei quantas. E aí um dia, uma médica falou, Cris, como que você não desespera? Porque assim, o Miguel, eu já te falei isso várias vezes, você me puxou a orelha, era o último da fila. E assim, e eu tentava ser a mais tranquila. E aí, Cris, como que você não desespera? Eu falei, vai adiantar eu desesperar. Porque se adiantar, eu vou ficar louca aqui, arrancar a roupa e sair gritando. Se isso fizer o Miguel melhorar e sair daqui, eu faço isso agora. Pula essa janela. E aí todo mundo ria, no sentido assim, não. E aí o que que acontece? Nessa primeira parada, eu me senti mal comigo. A hipócrita que eu estava sendo. No sentido assim, você está dormindo numa cama quentinha, pode comer a comida que você quiser, tomar a bebida que você quiser, tomar banho num chuveiro bom, usar a roupa que você quiser e tá aí dando uma de coitadinha, chorando, choramingando, ai meu Deus, e seu filho, porque nisso o Miguel tava com 30 dias, lutando pela vida desde o início, essa hora, Lili, me deu vontade de me estapear no meio de todo mundo. Falei, sua velha de 36 anos, levanta daí agora. Por você e por ele, você vai ser a mulher mais forte que você pode ser. Quer chorar? Vai chorar. Mas vai chorar longe daqui, perto dele não. Você vai ser a mulher mais forte, a pessoa mais forte que você vai ser. Nessa hora, eu passei a mão no telefone, liguei pra Vanildinha, que é meu braço direito, minha mão direita, é tudo a vovodinha do Miguel, né? Vanildinha, você vai mandar pra mim as melhores roupas, os melhores sapatos, tudo que eu tiver melhor no meu guarda-roupa, que eu vou ser a mãe mais bonita que tiver. E aí, toda sexta-feira, na verdade, todo sábado, 10 horas da manhã, eu fazia minha unha e fazia meu cabelo, que era o intervalo que eu não podia estar. E eu chegava lá,
com o coração dilacerado de ver o Miguel ali, mas pra ele, por ele, eu tava ali firme e forte. Chorava muito. Você sabe quanto eu chorava. Cris, eu posso entender nesse sentido que ser forte é conseguir ficar bem? Também. Mas ser forte, muitas vezes, é se deixar chorar. Ser forte, muitas vezes, é você acolher o próximo, sabe? E ver o quanto o outro está sofrendo e poder acolhê-lo, sabe? E ser empático com a dor do outro. Eu acho que talvez seja até mais isso, sabe? Ser empático, ser forte, acho que é ser empático enquanto o outro não está conseguindo ser tão forte. Mas aí você já está falando do seu olhar transformador, né? No que toda essa história já te transformou. Essa história te transforma nesse ser que é capaz de ver a dor do outro. Cris, fizemos muita terapia nessa época. E tudo online. Eu passei quase um ano sem te ver fisicamente. Foi. Não, quase não. E eu lembro de uma coisa que eu precisava fazer, que era não aumentar, né? A carga que já estava de lá. Eu não queria ser mais uma pessoa que perguntava. Essa é uma parte difícil para o terapeuta. Porque você sabe, né? Mas você também não quer saber. Né? Então, te dizer que foi muito difícil, viu? Que não foi nem um pouco fácil, mas que naquele momento era o mínimo, que era o meu máximo. Ô, Lili, e você foi tão sutil, porque cada um tem o seu jeito de ser, e a gente precisa respeitar, né? Tem pessoas que precisam se expor, e tá tudo certo, né? Precisam gritar a sua dor, precisa gritar a sua alegria, e tá tudo certo. E tem gente que precisa se recolher. E eu sou esse tipo de pessoa que se recolhe, né? E eu fiquei 100% focada ali, né? No Miguel, nas mães do UTI, no mundo do UTI neonatal, do UTI pediátrico, do UTI cirúrgico, né? No mundo do Hospital Vila da Serra. E esqueci o WhatsApp, esqueci redes sociais. Algumas vezes eu postava quando eu sentia assim, vontade de falar alguma coisa. E você foi muito sutil. Você mandava mensagem assim, Cris, estou aqui. Aquilo é uma frase pequena, mas tinha um significado desse tamanho, né? No sentido assim, Cris, tô te abraçando, tô em pensamentos positivos. Eu sabia exatamente o que era aquilo. E eu sempre falava em mente, obrigada. Cris, Miguel tá vivo. Como que tá o Miguel? Miguel tá bem. Miguel me ensina todos os momentos, assim. Mãe é meio coruja, né? Então, Eu não vou te contar que o Miguel não... ele é isso tudo. Miguel, assim, faz os tratamentos dele, né? Mas perante de todo o prognóstico, né? Isso é 20% do que a gente passou no hospital, que a gente está conversando 10%, aqui. Cris. Né? Os médicos, olha, ele vai sair praticamente em estado vegetativo, ou ele não vai falar, ou ele não vai andar, ou ele não vai raciocinar. E Miguel, assim, quebrou todos esses conceitos que, né? Eu ando com uma pasta desse tamanho de exames dele, onde a gente... É um tamanho aí que a gente pode colocar quase 1 metro de exames e tudo. E aí quem olha fala, você sabe que você tem um milagre. E assim, eu sou muito agradecida a Deus por nos permitir, sabe? Por ter essa confiança
de poder cuidar dele, de um ser tão... Não é coisa de mãe, mas assim... Lutador? Tão guerreiro, Tão bravo. sabe? Tão ressignificado. De ressignificar tanto a vida da gente, porque ele surpreende a cada vez mais, assim. Ele, graças a Deus, tá bem, tá caminhando, faz os tratamentos dele ainda, mas lutou e luta bravamente. Ele não desiste, não. Ele e ensina muito, 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 muito. Cris, Muito. ser mãe do Miguel é o quê? Desafio constante. Um desafio constante, um aprendizado, acho que eterno, viu? De como lidar. Porque eu vejo que a gente não pode lidar com Miguel, eu não lido com Miguel como uma criança. Quem me vê com Miguel vê que eu e ele, a gente conversa mesmo. Por exemplo, para estar aqui agora, eu expliquei para ele. Olha, a mamãe vai lá na tia Lili, conversar com ela, e aí depois a mamãe volta pra gente brincar e a mamãe vai dormir com você. Ok? Pega aqui, vamos combinar. Então eu não tenho mentiras. E ele sabe que eu tô aqui na tia Lili e tá tudo certo. Então a gente conversa porque eu acho que é isso, sabe? E ele... eu quero... Eu te falei assim, Lili, cuidado com a parte literária, né? Não quer que eu pergunte nada de livros. Exatamente. Mas tem um livro que eu já li ele uma vez, já tô na terceira vez, que é Maria, a maior educadora da história. Que eu leio porque eu quero seguir, assim, 2% para saber como Maria conseguiu criar o maior homem da história. Naquele tempo, daquele jeito, naquela humildade, uma menina de 14 anos e que foi mãe do Criador, né? do filho do Criador. Imagina a responsabilidade dessa mulher. Então, se eu for 2% eu acho que é até muito, já tá ótimo. Então, eu quero chegar no nível do Miguel, assim, guerreiro. Chegamos num nível também em que a gente pode entender que a simplicidade da vida é buscar viver esse segundo. E a gente não pode esquecer, sabe, Lili? Que às vezes a gente esquece essa simplicidade da vida. Eu tava repassando hoje. Nós fizemos terapia no lactário, tirando leite. Nós fizemos terapia no supermercado. Lili, você importa? Vou parar o carro aqui agora. Nós vamos fazer terapia no estacionamento. Então, olha só que loucura, no simples. E assim, UTI, né? Isso eu aprendi muito com a Filó. Ela fala, você vai ver que o CTI é o calvário de terapia interior. E é mesmo, sabe? Então, eu peço assim a Deus, Lili, todas as orações que eu tenha aproveitado cada segundo do que aquela escola ali teve para me ensinar. Porque nós tivemos grandes professores, no sentido assim, das crianças, dos pais, dos médicos, dos técnicos, dos fisioterapeutas, dos enfermeiros. Dos anjos. Que vão sendo colocados nas nossas vidas, que vêm com esses nomes de fisioterapeuta, de enfermeiros, anjos, de médicos, que são pessoas assim, nossa, que são pessoas que são anjos mesmo, porque é inimaginável. Vamos brindar a vida, a nossa, de Miguel. Ai, de todas as crianças, de todas as famílias. Obrigada eu, Lili. Wine, peraí. Vamos Aspen lá, Wine House. Cecílio, Isa, obrigada. Brindar com vocês é muito melhor, porque uma né? história dessa merece um bom vinho. Merece. Obrigada, Obrigada, Cris. viu?